Jesus tinha poderes pessoais para fugir à crucificação. Aí ele não usou esses poderes, suou sangue em pleno desespero, porque ele viu o que é que ele ia ter que sofrer no dia seguinte, e disse: eu não vim a esse mundo cumprir com as minhas conveniências, mas sim com a vontade desse ser. Já que a gente está falando de Jesus, como compreender, então, com clareza este elemento histórico, né? Porque, assim, seria a fusão de duas entidades. Então, uma entidade humana, que seria Jesus, né? Um ser humano, Jesus, e a consciência crística, que muitos falam numa consciência cósmica. Então, seria essa fusão que gerou aí este ícone religioso clássico da humanidade. Eu queria que você explicasse para nós, então, exatamente o que é isso. É uma confusão que começou absolutamente de forma muito clara de ser verificada historicamente falando ao longo dos 3 primeiros séculos do cristianismo. Quando diversas correntes surgiram no cristianismo primitivo, quando este ainda era perseguido pelo Império Romano. Vamos só entender. Jesus foi um homem que viveu na Judéia, viveu na Palestina, e que, através da linguagem do aramaico, produziu uma série de informações que foram depois anotadas na língua grega e na língua latina. Uhum. Então imagine a gente aqui estar conversando e essa conversa ser produzida lá no Japão, em japonês, por alguém que interpretou o que a gente falou aqui. É mais ou menos o que houve com Jesus. Só que, decorridos esses séculos, na época em que Constantino, imperador romano, meio que convencido pela sua mãe Helena, que diz: filho, a maioria dos romanos são cristãos, então não adianta você perseguir os cristãos. Que tal você se tornar cristão? E então, entre aspas, você vai ter apoio do todo o Império Romano, porque o Império Romano quase todo é cristão, ainda que você não goste. Então, Constantino se tornou cristão, e a partir daqui ele convocou, junto com outras figuras, o Concílio de Nicéia, em 325. E lá foi que começou essa confusão toda sobre as naturezas de Cristo, o que é que faz e o que é que não faz. Quando Ário, o bispo mais famoso, porque até então não existia o Papa, não existia a Igreja de Roma mandando nas demais. Todas as igrejas eram iguais. E Ário era bispo de uma dessas igrejas que foi para o Concílio de Nicéia, e Ário lá apresentou a tese dele, de que Jesus era só um ser humano que, a partir de um certo ponto da sua vida, foi envolvido por algo divino e tornou-se divino. Mas era um ser humano. Mas o que é que foi decidido no Concílio de Nicéia? Que Ário estava errado, que Jesus era igual a Deus. Foi quando surgiu o mito da Santíssima Trindade. Então, a partir daqui, como o Império Romano precisava transformar Jesus, ao invés de um bandido crucificado, num herói igual a Deus, surgiram os arianistas e os trinitaristas, que eram os defensores da Santíssima Trindade. Isso no século IV. E os trinitaristas diziam que nunca houve um Jesus humano, que aquele ser humano já era Deus feito homem, e ainda criar a figura do Espírito Santo. Nesse Concílio de Nicéia, a oração Ave Maria, cheia de Ave Maria, mãe de Jesus, passou a ser mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Jesus, ficou Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, porque Jesus foi igualado a Deus. Para complicar tudo, depois que surgiram arianistas e trinitaristas, os nestorianos começaram a dizer que Jesus era um médium. Aí, mais 4 outras vertentes surgiram, cada uma dizendo que Jesus era isso ou aquilo. O que os arianistas falavam? Que Jesus era só um ser humano. Que recebeu incorporou uma consciência divina ali. Alguns diziam que na hora do batismo de João, que João Batista batizou Jesus, ele teria recebido o influxo do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é a invenção dos trinitaristas. Dos trinitaristas. Então, assim, é tudo misturado. Mas, na minha perspectiva, e pelo que eu percebo dos espíritos, né, Jesus era só um ser humano, que foi produzido a partir de um genoma não humano, inseminado numa criança de 15 anos, que foi Maria. Maria foi escolhida por Deus.
Imagina uma criança de 15 anos se ver grávida sem ter transado com ninguém. E não podia contar aos pais, contou ao noivo, e o noivo casou com ela para salvar a vida dela, porque senão ela seria apedrejada. Só depois é que percebeu que, de fato, ela não estava mentindo, porque alguém inseminou algo nela. Só que nessa época não existia inseminação artificial, hoje existe, mas é o que foi feito lá atrás, por seres de fora. Então, o ser humano, Jesus, nasceu com um genoma desse tal Rockman, que o obrigava a ser o Messias profetizado em todas as Escrituras. O Messias super poderoso, com superpoderes, que iria reunir todos os humanos sob uma mesma bandeira e levá-los de volta para Javé, porque Javé havia perdido o controle sobre os humanos desde o episódio de Adão e Eva. Então, Jesus tinha nele o genoma com as ordens que ele deveria cumprir como um super Messias, mas também tinha o genoma da mãe dele. E qual era o genoma de Maria? Maria, segundo as tradições, e você percebe isso no Evangelho de Lucas com muita facilidade, Maria era descendente da 12ª tribo dos filhos de Jacó, ou seja, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim foi uma das 10 tribos do reino de Israel, já que as 12 tribos se separaram em 2 reinos em 922 a.C., quando Roboão, filho de Salomão, foi assumir o reinado sobre as 12 tribos. Houve um cisma. 10 tribos do norte formaram o reino de Israel e 2 tribos do sul, o reino de Judá. Esse reino de Israel, em 722 a.C., foi dominado pelo Império Assírio. Então, foi levado para vários lugares. E essa 12ª tribo foi levada para a Europa, para a Gália. Gália é o quê? A Gália francesa. Então, os descendentes de Maria foram, entre aspas, se miscigenaram com europeus lá na Gália Francesa e depois desceram para o Oriente Médio e fundaram a Galileia em homenagem à Gália Francesa. Galileia quer dizer o quê? Pequena Gália. E Maria nasceu aqui. Por isso que Maria não tinha os traços das demais tribos ou das demais mulheres judias. Ela era meio europeizada, meio europeia, porque o sangue da 12ª tribo tinha miscigenado com gauleses. E no sangue gaulês, por trás disso, há a história dos filhos de Edim, na Irlanda, os filhos de Erim, na Irlanda, os filhos de Edim ou Odin, nórdica, e também os helênicos, que vieram de Heleno, neto de Pandora, que teria, entre aspas, sido alguém que modificou o seu genoma para fugir ao controle dos deuses e ter o quê? A liberdade. Então, sob essa perspectiva, Maria, mãe de Jesus, tinha no seu genoma essa interferência de uma nova sequência genética que movia o psiquismo humano a ser livre. E o homem Jesus foi produto do genoma extraterrestre que mandava ele obedecer a Javé e ser o Messias violento, e uma outra parte do genoma que era o da mãe, que fazia dele um alguém com um certo senso livre. E qual foi o drama de Jesus? Quando ele lia as Escrituras, ele via tudo que o Messias deveria fazer, que foi profetizado durante mais de 2000 anos pelos profetas, e ele dizia, eu sei que esse aqui sou eu, mas eu não vou conseguir fazer isso. E ele não conseguiu. Na quinta-feira, antes da crucificação, ele disse, Pai, Javé, me livra-me desse cálice, eu não consegui fazer essa sua velha aliança com os humanos de submetê-los e levá-los à força para o seu comando. Eu criei, Javé, uma nova aliança em que eu vou convencer os humanos a irem por amor. Javé disse, não, isso não presta não, eu quero a velha aliança. Você me desobedeceu. Você tem que ser punido, você vai ser crucificado. Jesus tinha poderes pessoais para fugir à crucificação. Aí ele não usou esses poderes, suou sangue em pleno desespero, porque ele viu o que é que ele ia ter que sofrer no dia seguinte.
E disse: eu não vim a esse mundo cumprir com as minhas conveniências, mas sim com a vontade desse ser. Eu vou me deixar crucificar porque eu sei que eu estou desobedecendo a ele. Se essa interpretação for verdadeira, e é o que na espiritualidade todo mundo sabe, aqui embaixo ninguém sabe, 2000 anos, e ninguém sabe disso. Se vocês me permitem, recentemente a gente produziu um curso sobre os mistérios da vida de Jesus, são 4 aulas, em que a gente explica tudo isso, tentando, entre aspas, pela primeira vez, inocular na cultura humana uma semente de reflexão sobre o porquê de Jesus ter sido crucificado. Por quê? Por que ele foi crucificado? O que é que a teologia diz? Porque Deus é maravilhoso e amou tanto a humanidade que mandou o seu Filho dileto vir aqui sofrer para que com seu sangue os pecados humanos fossem apagados. E nós, humanos, os cristãos, há 2000 anos que aceitamos esse tipo de explicação teológica, e a pergunta é: como é que um Deus maravilhoso faria isso? 2, por que um Deus maravilhoso precisa do sangue humano ou do sangue de um justo, do sangue de um ser humano para pagar pecado? Que história é essa? Mas assim, a teologia, com toda boa vontade, procurando com alguma lógica fornecer uma explicação, mas isso é um disparate total. Mas é nisso que nós acreditamos. Como é que um ser maravilhoso obrigaria um ser maravilhoso como Jesus? Então, assim, é uma história muito mal explicada, e durante 2000 anos a igreja acobertou esse aspecto. Aí você pode perguntar: mas quem diabos é você para estar falando isso? Esse é o meu problema pessoal. Eu sou alguém extremamente pequeno, cheio de defeitos, mas desde o ano 1986 sou perseguido por esses seres para escrever esses livros, fazer essas palestras esclarecendo isso que eles chamam de revelação cósmica. A revelação cósmica não tem uma verdadezinha a apresentar, não tem nenhuma certeza a apresentar. Questiona todas as certezas do passado, porque todas elas precisam ser questionadas, porque gerações humanas futuras não vão embarcar nesse tipo de crença.